Então, hoje é a aula de Zacarias e Malaquias. Falando de Zacarias, a gente tem aqui um esboço do livro. Até a gente nem vai ficar muito nessa parte do material. Coloquei mais para o pessoal poder consultar, né? Inclusive, eu coloquei a numeração, que é a análise número 38, que são... a gente tem esse esboço que tem compartilhado com os irmãos. E achei interessante deixar a numeração, porque justamente é o 38º livro do Antigo Testamento, ou seja, a gente está realmente acabando ele, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, né, faz parte dos profetas menores, que é um grupo de 12 profetas, e os últimos 3, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, são especificamente profetas que profetizaram no período que a gente chama de pós-exílio, né? Porque, como a gente sabe da história de Israel, né, na época do domínio da Babilônia, eles ficaram 70 anos, né, o povo de Israel ficou 70 anos num cativeiro, e aí, depois desse exílio, eles voltaram para a terra. A gente vai falar um pouco mais ao longo aqui da ministração. A única coisa que eu deixei marcada, assim, a gente vai passar por esse conteúdo basicamente nos próximos slides, mas acho legal mencionar que uma palavra muito presente, muito forte no livro de Zacarias é a palavra zelo, que o Senhor deixando claro assim o amor, mas e o cuidado principalmente que ele tem. E uma curiosidade, essa palavra zelo, ela às vezes é até traduzida como ciúmes, que é relacionada àquele amor de quem tem posse de alguma coisa, como o Senhor realmente ele tem o seu povo. E a maneira como ele nos ama realmente envolve esse zelo, a ponto de, inclusive, a gente considerar como ciúmes. Só para ter uma ideia de um panorama geral, o livro está dividido em 2 grandes partes, quase meio a meio, do capítulo 1 até o capítulo 8, que a primeira divisão a que a gente chama de divisão apocalíptica. Não é exatamente porque seja sobre o fim dos tempos, mas no sentido de revelação, né? E a segunda divisão, que é a profética, ela inclusive ela é mais escatológica do que essa primeira divisão. Então, do capítulo 1 ao 8 é a parte apocalíptica, e do 9 ao 14, que seria a parte profética. E dentro dessas 2 partes, a gente tem na primeira 3 mensagens específicas, e depois mais 2 mensagens na segunda divisão do livro. A gente vai passar com um pouquinho mais de detalhe por esse material, e também fica para vocês poderem pesquisar, inclusive, quiserem ir atrás das referências. É bem interessante. É um livro bastante assim denso, até eu diria. Ele não é muito comprido, mas ele é muito profundo. Acho particularmente interessante de se estudar, porque é um livro muito voltado para Jerusalém. Eu creio que tem... E também fala muito sobre o fim dos tempos. Eu creio que é uma leitura que, ou é um estudo, eu diria, muito mais do que uma leitura, né, que pode nos ajudar a conhecer um pouco mais de escatologia. Assim, ele tem revelações interessantes, e fora que a gente vai falar também um pouco mais para frente, mas é um profeta incrivelmente messiânico. Então, passando uma visão geral, o autor do livro é o próprio Zacarias. É o livro do profeta Zacarias, está lá no primeiro versículo do livro, né, Zacarias 1:1, e ele já se apresenta ali, né? Só que Zacarias era um nome muito comum na época, então tiveram vários Zacarias, e o significado do nome dele é Jeová se lembra. Então, como é um nome comum, também alguns inclusive atribuem a esse Zacarias, aquele Zacarias que o Senhor Jesus falou que foi morto ali, né, ali junto ao templo. Mas também tem gente que relaciona ele como filho de Joiada, que dá uma ideia de um período, quando o Senhor fala também, né, perdão, o Zacarias que aparece lá no livro de Mateus, que o Senhor Jesus fala, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, muita gente passa a ideia também de ser um Zacarias de um período do final do livro de Crônicas, se eu não me engano, que é como se fosse uma menção de Gênesis e Apocalipse, assim, que passa uma ideia de um prazo longo. Não dá para ter exatamente certeza, mas ao mesmo tempo lá em Mateus fala que é Zacarias filho de Baraquias ou Berequias, dependendo da versão. Mas o próprio autor ele se apresenta como Zacarias filho de Berequias, que significa Jeová abençoa, e este é filho de Ido, que tem o significado de o tempo determinado.
Eu cheguei a fazer algumas consultas, tem pessoas que até pregam em cima do significado desses nomes, né? Que é o I do tempo determinado, e aí depois o filho dele, Jeová abençoa, e Jeová se lembra. Mas tudo isso fala um pouco também dessa questão de Deus ser um Deus zeloso, tanto um Deus que zela hoje, que zelou sempre, né? E ele abençoa e vai continuar a zelar pelo seu povo. Mas é interessante que lá no livro de Esdras ele é apresentado como filho de Ido. Tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, quando passa ali a relação de várias pessoas, incluindo a pessoa de Zacarias, lá ele é mencionado como filho de Ido, que era um sacerdote, então ele também, sendo de linhagem sacerdotal, não só era profeta, como também era sacerdote. Isso aparece até mais especificamente ali no livro de Neemias. Agora, o que é provável é que o pai dele, Berequias, tenha morrido jovem, então muito provavelmente ele foi criado pelo avô, então acaba sendo mencionado como filho de Ido, mas ele se apresenta dessa maneira, filho de Berequias e neto de Ido. Para a gente ter uma ideia do período, queria compartilhar aqui uma linha do tempo. Ficou bem pequenininho, aquele desenho que está ali seria de uma cidade fortificada, tá? Que eu achei como uma referência à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. E o que acontece é que ali, no ano 612 a.C., foi a queda dessa cidade de Nínive, que também marca ali o fim do Império Assírio. Aí a gente sabe que o próximo império foi o Império da Babilônia, e quando a Babilônia se estabeleceu, houve pelo menos duas grandes deportações do povo de Judá para a Babilônia, que aconteceram em 605 e 597 a.C. E aí, na sequência, eles inclusive invadiram, destruíram Jerusalém, foi quando destruíram o templo, ali no ano 586, que foi a queda de Jerusalém. Já estavam sob o domínio da Babilônia e alguns já tinham sido inclusive deportados para ali. Aí, no fim do Império da Babilônia, veio o Império da Pérsia, e a gente sabe que tem um momento marcante, que aparece ali no livro de Esdras, logo no começo, capítulo 1, versículo 2, também está no final de 2 Crônicas, que é o decreto de Ciro, que permite que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir o templo. E aí levou um tempo ainda bem razoável, quase 20 anos, para que o templo fosse reconstruído. Isso acabou, muito provavelmente, ali por volta do ano 517 a.C., e aí, alguns eventos depois, até coloquei aqui em sequência, do pós-exílio, né? A gente tem aquela história que é conhecida, que é a coroação da rainha Esther, né? Que ela acabou sendo rainha da Pérsia, se casou com o rei Assuero, ali por volta do ano 480. A gente tem o Esdras, o livro de Esdras começa ali em 536, quando a gente comentou do decreto de Ciro, mas Esdras ele volta para Jerusalém ali depois da reconstrução do templo, mesmo mais para frente, no ano 458 a.C. Tem mais um retorno de exilados ali para Jerusalém, e um pouco depois a gente tem a história de Neemias, que voltou para a reconstrução dos muros ali de Jerusalém. E aí, considerando esses eventos, a gente pode posicionar, né, a história de Zacarias. Inclusive, ele é muito preciso, ele fala a data exata, né, ali no segundo ano do reinado de Dario, que é bem esse período próximo do final da construção do templo, ali por volta do ano 520 e 518 a.C. Então, Zacarias ele ministrou no mesmo período de Ageu. Curiosamente, Ageu parece que era um senhor mais velho mesmo, que tinha inclusive visto o primeiro templo, e Zacarias muito provavelmente nasceu na Babilônia, e foi muito jovem ali, voltou muito jovem para Jerusalém. Mas aí os dois tiveram esse papel de trabalhar realmente em animar o povo, né, em encorajar o povo na reconstrução do templo. O pessoal estava muito desanimado, talvez porque as coisas não andavam, eles ainda continuavam sob o domínio de um império que não era da linhagem, né, do povo de Israel, estavam sujeitos à Pérsia. Mas é interessante que ele procura nessa mensagem, né, sempre profetizar sobre a glória futura que havia de vir, para que o povo desviasse um pouco o foco daquela situação difícil que eles vinham passando, né? Além de tudo, Zacarias parece que era realmente um grande poeta. Isso é muito presente nos profetas, né? A gente tem exemplos do próprio Isaías, Naum, assim, que tinham estilos muito rebuscados, inclusive escrevendo mesmo em poesia.
E o livro também ele é repleto de visões, tanto que ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. E é interessante que ele faz assim como se fosse um complemento a Ageu, porque Ageu é um livro muito direto assim e simples, né? E Zacarias, que nem a gente comentou no começo, ele é super profundo e até é bem difícil de entender. Tava brincando com o pessoal que se vier alguma pergunta para mim, é muito provável que eu responda não sei, porque realmente, mesmo lendo, relendo, assim, tem coisa que eu acho que gastaria uma vida aí para entender direito. Mas a ideia realmente aqui é passar um panorama, né, desses livros para que a gente conheça um pouco mais da estrutura que ajuda a gente a ter um entendimento. Esse período de reconstrução do templo tem 4 personagens, tem outros, claro, mas a gente pode citar 4 assim, que são bem importantes, que exerceram a liderança nesse período de reconstrução. Um é Zorobabel, que era o governador de Judá nesse período, descendente de Davi, está na linhagem do Senhor Jesus. A gente tem Josué, também Josué é um nome que parece bastante na palavra. Esse Josué era o sumo sacerdote daquela época, não é o mesmo, obviamente, que sucedeu a Moisés, né, porque são muitos anos depois. E a gente tem os profetas que comentou, que são esses que encorajaram muito o povo a trabalhar na reconstrução do templo, que eram Ageu e Zacarias, né, que é aquele que a gente está apresentando aqui hoje. Tem os textos-chave que eu acho que vale a pena mencionar, são muito relacionados com aquela questão do zelo ser uma palavra muito forte e presente no livro de Zacarias, né? Por exemplo, logo no começo, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Aí depois, ali no capítulo 2, versículo 7 e 8, atenção, Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que neles tocar, toca na pupila, ou menina, né, dependendo da versão, dos olhos dele. Mas que a pupila dos olhos, assim, aquele que a gente realmente protege, que é frágil, mas é precioso e tem a proteção mesmo e o cuidado do Senhor. Um pouco mais para frente, ali no capítulo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme ou grandes zelos, é a mesma palavra no hebraico. Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. É o zelo, é o amor tão grande que o Senhor tem pelo seu povo, por Sião, por Jerusalém. Entrando um pouco mais agora no texto mesmo, a gente vai seguir aquela divisão que foi proposta no início, né? Que segrega o livro em 2 partes. E a gente vai falar então agora das 3 primeiras mensagens. O livro começa basicamente com um chamado ao arrependimento, né? Então essa primeira mensagem é uma mensagem a um chamado, né, ao arrependimento, que diz que o Senhor ele muito se irou contra seus antepassados. Zacarias falou para o povo: por isso diga ao meu povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos, olha que interessante, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu. Então ele mesmo fala: não façam que nem os seus antepassados. Depois eles entenderam que a situação que eles passaram era aquilo que eles fizeram por merecer, porque abandonaram, né, os caminhos do Senhor. Então ele já começa falando para o povo: volta, o Senhor te ama, volta. Uma curiosidade aqui, eu fiquei impressionado mesmo, a quantidade de vezes que Zacarias, e depois eu vi que Malaquias também, menciona Senhor dos Exércitos, que é um dos nomes de Deus, né? Esse aqui é o Jeová Sabaote, que seria o Senhor dos Exércitos, ou das hordas, das hostes, né, que fala dos exércitos celestiais, principalmente. Tem até uma versão que eu vi que falava bastante dos exércitos de anjos. Curiosidade, eu vi uma concordância que falava que Senhor dos Exércitos aparece 283 vezes na palavra. Eu não resisti à tentação de contar quantas vezes aparecia em Zacarias.
Pelas minhas contas, são 53 vezes no livro de Zacarias, em 14 capítulos, perdão. Dá quase uma vez dá quase 4 vezes por capítulo. Em Malaquias é mais impressionante ainda, se eu não me engano, eram 24 vezes que aparece num livro de 4 capítulos, tanto que se fala do Senhor dos Exércitos. Mas é a ideia de o Deus soberano, o nosso Deus onipotente. Em algumas versões até aparece como Deus todo-poderoso. Tá? Curiosidade, e a primeira vez que esse termo aparece é lá no livro de Samuel. Então, a primeira mensagem ela é curta, é só o começo do capítulo 1, e aí a segunda mensagem, perdão, até esqueci de comentar, a primeira mensagem deve ter acontecido ali no ano 520, que é o segundo ano do rei Dario, e cerca de 2 meses depois, Zacarias, ele tem, na mesma noite, ele tem 8 visões diferentes. Aliás, é impressionante como ele consegue relatar tudo isso com esses detalhes, dado que ele ouviu tudo na mesma noite. Tentar entender a visão já me pareceu que não é muito simples, imagina interpretar. Mas assim, vamos passar pelo menos quais são essas visões, né? Que começa realmente com uma visão de um cavaleiro e entre murtas, né? Que é um tipo de planta, né? E além desse cavaleiro que estava num cavalo vermelho, tinham outros cavalos junto, que eram cavalos vermelhos, marrons ou baios, dependendo da versão, e brancos. Isso passa a ideia de que o Senhor, ele fala também no texto, né, que o Senhor ele zela pelo seu povo. Eles estavam ali percorrendo a terra, né, e o Senhor ele cuida do seu povo e ele será restaurado. Eu esqueci de comentar que nessa parte das visões tem uma segregação interessante também, que começa falando mais assim de prosperidade futura do lado material e depois do lado espiritual. Então aqui é mais até a ideia de prosperidade material mesmo. Na sequência, essa imagem deve estar mais difícil de enxergar, se alguém estiver vendo, principalmente no celular, deve estar bem pequenininho, mas ele tem uma visão de 4 chifres e depois aparecem 4 ferreiros, ali continuando no capítulo 1 de Zacarias, né? Esses 4 chifres representam 4 reinos que haviam realmente oprimido a nação de Israel, provavelmente Egito, Assíria, Babilônia e a Pérsia. E aí o Senhor fala ou mostra para ele 4 ferreiros que seriam aqueles que iriam fazer o juízo sobre essas grandes nações que tinham oprimido o povo de Israel. Então, fala da derrota desses inimigos de Israel. Lembrando que os ferreiros eram justamente aqueles que faziam, né, as armas de guerra. E aí ele tem uma outra visão, continuando, que era de um... Não lembro agora se era um homem ou um anjo, acho que era um homem com um cordel de medir, né? E ele estava ali para medir Jerusalém. Sabe, é interessante, né? Ele foi medir ali a largura e o comprimento de Jerusalém, assim, e fala da prosperidade daquela cidade. Ele fala que a cidade ela seria reconstruída sem muros por causa do aumento futuro daquela população. Então ele já estava prevendo um crescimento daquela cidade e que o próprio Deus seria, né, como um muro de fogo ao redor para proteger ali a cidade de Jerusalém. Então também uma promessa de prosperidade ali para Jerusalém. Aí continuando essas 8 visões, agora a gente vai para a parte do que será o lado espiritual. Ele tem uma visão do sumo sacerdote da época, que era Josué. Ele estava com roupas sujas, né? E aí um anjo que está ali com ele fala para os demais, que deviam ser anjos também, naquela visão, para eles trocarem as roupas do sumo sacerdote Josué. Essas roupas impuras, elas falam daquele quadro de corrupção que existia na nação, que eles precisavam mesmo ser purificados, mas que o Senhor faria isso. Ia ter a purificação e a restauração daquele povo, e isso pela vinda do renovo. Mais para frente a gente vai ver que como ele fala mesmo do Senhor Jesus. Se não me engano, até nesse trecho que fala que o pecado ele seria levado em um só dia. A próxima visão é a visão de um candelabro de ouro e de 2 oliveiras. Essa imagem, pelo que eu li, foi a que me pareceu mais se aproximar, mas eu não consegui entender direito. Ele viu um candelabro, um vaso
E aí de 2 oliveiras saía o óleo que alimentava, que passava para aquele vaso e alimentava, né, as lâmpadas. Então é mais ou menos o que a gente tem, uma árvore de cada lado, as 2 oliveiras, provendo óleo para fornecer, né, ali para fornecer o óleo que seria queimado para gerar luz, né, naquele candelabro. Essas oliveiras devem ser devem significar mesmo Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote, né? Creio que fala do ministério também, né? Ali de governador, que é uma figura de rei também, e sacerdote, por Josué. E aí o óleo a gente sabe que é uma figura da unção, da capacitação, né? Que vem do ministério para que o povo ele realmente fosse feito um luzeiro do Senhor para o mundo. A sexta visão, ele viu um pergaminho voando no ar. Me impressionou o tamanho do pergaminho, um pergaminho de mais ou menos 9 metros por 9 por 4,5. Devia ser bem grande mesmo. E aí o anjo explica para ele, né, que aquele pergaminho ele cairia sobre os mentirosos e sobre os ladrões, né? Eu creio que passa essa ideia mesmo da força moral que tem na palavra para destruir mesmo e acabar com a corrupção. Continuando as visões, na sequência ele vê uma visão de um efa ou um cesto ou uma vasilha que seja. Enfim, era um lugar que cabe coisa, né? Foi uma medida de capacidade e tinha uma tampa de chumbo. Na hora que tira a tampa de chumbo, sai uma mulher de lá e o anjo explica para ele que aquela mulher se chama perversidade. E aí depois aparecem outras 2 mulheres com asas que pegam esse cesto, né? Esse vaso que seja, e levam ele ali de Jerusalém para a terra de Sinear, ou no caso que é a terra da Babilônia. Então seria levado ali para longe, né? Assim, falando da lei do Senhor, né, que purifica os pecados e eles são levados ali realmente para fora, né, da terra prometida, vão ali para a Babilônia. Que eu creio que é uma figura do mundo como um todo. E a última visão que ele tem, que é a 8ª visão, mais uma vez ele vê cavalos. Mas dessa vez ele vê 4 carruagens com cavalos de cores diferentes, né? Começa com vermelhos, depois pretos, brancos e malhados. Eu só lembro que os vermelhos, se não me engano, estão indo para o norte. Os demais não tem uma descrição muito clara, só se eu não me engano os brancos acompanham os vermelhos, mas enfim, a ideia é que eles seria como uma patrulha que o Senhor manda para percorrer toda a terra, e eles seriam cavalos que trabalham mesmo em favor do povo de Israel e protegem e trazem juízo sobre aquelas nações que oprimiam Israel. Assim, eu creio que cada uma dessas visões, assim, ainda mais se a gente combinar com outros textos da palavra, tem gente que enxerga nesses cavalos, por exemplo, alguma relação com os cavalos que estão lá em Apocalipse, né? Alguns que representam morte, vitória, fome, enfim, mas acho que a ideia talvez não, pelo menos aqui não é de a gente olhar o detalhe de cada uma dessas visões, até porque assim o significado ele não é muito direto, assim, a gente tem mais mesmo a descrição daquilo que o profeta enxergou. Mas essa segunda mensagem, né, ela termina, ela tem uma conclusão que é interessante, e aí tem até algumas versões que falam que foi uma visão, mas pelo que entendi foi uma instrução vinda do próprio Deus para Zacarias, que ele fala mesmo para que ele ali coletasse, né, contra as pessoas ouro e prata e construísse e preparasse uma coroa para fazer uma coroação do sumo sacerdote Josué. Assim, passa uma ideia bem clara de uma profecia messiânica, né, falando de um reinado sacerdotal, o que a gente vê na figura do Senhor Jesus. A palavra fala, né, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus. E depois dessa segunda mensagem, que é um grupo de 8 visões,
tem mais essa terceira mensagem ainda na primeira parte, né, que é aquela parte que a gente chamou de apocalíptica, conforme esse esboço que a gente usou como base para compartilhar esse panorama. E eu acho interessante que essa terceira mensagem, nessa terceira mensagem a gente percebe como Deus ele explica desde ali do Antigo Testamento, usou os profetas para mostrar que ele está mais interessado realmente nas pessoas do que em religião. Até uma das versões em que eu li esse texto, o título falava isso, assim, eu estou interessado por pessoas e não em religião. Ou, mais especificamente falando desse texto, assim, justiça e misericórdia é mais importante para Deus do que a prática de de jejuns. Por que eu coloquei esse resumo do que seria essa terceira mensagem? Porque ela é uma resposta a uma pergunta que foi feita, aos sacerdotes. Então, essa terceira mensagem, ela começa com um questionamento sobre se eles deveriam observar o jejum que acontecia no período ali do exílio. Afinal, eles estavam no exílio e voltaram para a Terra Prometida. Então, o jejum do exílio ainda deveria ser observado? Que é o que aparece aí no versículo 3 do capítulo 7. Devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já faz tantos anos que estamos fazendo. E aí a primeira resposta, né, na sequência desse versículo, diz o seguinte: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, que foi o período ali de cativeiro na Babilônia, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? E, de fato, assim, eles perguntaram do 5º mês, mas até o próprio Senhor, através de Zacarias, fala do jejum do 5º e do 7º, porque eram jejuns instituídos pelo próprio povo, aqueles. Não era uma prática, por exemplo, que estivesse na lei. Eles instituíram por causa desse período de cativeiro ali na Babilônia, que no 5º mês eles sempre jejuavam, que seria o aniversário, né, da destruição do templo. E no 7º mês seria o aniversário da morte de Gedalias, que é uma figura que aparece bastante ali no capítulo 41 de Jeremias. Foi também um líder, né, até um governante instituído pela Babilônia ali em Jerusalém, mas ele foi vítima de uma conspiração e foi morto. E aí havia essa prática de jejuar pela morte dele no 7º mês, ou no aniversário da morte dele, né? Então o Senhor o que ele condena, né, nesse caso é praticar o jejum simplesmente como um ritual, né? Então é o que ele pergunta, assim, é para mim mesmo? Ele, Deus. E aí ele continua a resposta, na verdade ele dá uma segunda resposta, deixando claro que o que é importante para o Senhor é cuidar das pessoas. E ele explica também que não só eles deviam aprender a cuidar mais das pessoas, mas que o fato de eles não obedecerem, né, aos mandamentos do Senhor era o motivo da grande desolação que aquele povo passava, né? A gente não precisa ler o texto inteiro, mas mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, mas eles recusaram a dar atenção. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações que eles nem conhecem, né, que foi o período de cativeiro. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Aquilo era consequência mesmo da desobediência. Terceira resposta, ainda em relação a essa questão de observar os jejuns e as práticas religiosas, né? E aí é interessante que ele já vem com um encorajamento, claro, ele explica, né, que Deus não gostava daquilo, mas Deus tinha promessas. Assim, Deus continua sendo zeloso e cuidadoso com o seu povo, cuidadoso com Sião. E ele ainda promete que ele vai habitar com o seu povo, como está nesses trechos. Selecionei alguns pedaços aqui dos capítulos 8:3, a partir do versículo 8:3 até uns pedaços é tudo no capítulo 8 aqui. A referência ela é um pouco picada, que ela pega o começo de um versículo e o final de outro, né? Mas diz o seguinte: eu estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, né? Um incentivo, como a gente falou que ele fez junto com Ageu. Haverá rica semeadura, a videira dará o seu fruto. Porque, inclusive, é uma reimpressão que Ageu faz. Eles reclamavam que a prosperidade não vinha, né? As coisas não estavam dando certo, mas ele fala, a coisa vai acontecer, mas eles precisam ter prioridade
em Deus, que era o mais importante. A terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. Não planejem no íntimo o mal contra seu próximo. De novo, o Senhor está preocupado com pessoas. E não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, né? A falsidade, a mentira. E continuando, mais uma resposta, são 4 respostas, né? Em relação à observância do jejum, ele já vem basicamente com uma grande promessa, uma promessa de grande alegria, de que aquele período de aflição ele se tornariam dias festivos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns, até coloca mais meses aqui, ó, do 4º, do 5º, do 7º e do 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá, por isso amem a verdade e a paz. Naqueles dias 10 homens, esse versículo eu achei bem interessante, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Assim eu creio que é a vida do povo de Deus, né? A bênção do Senhor ela é percebida e aqueles que estão à volta vão querer estar junto, porque sabem que é o povo de Deus e existe essa promessa aí no livro de Zacarias. Aqui a gente acaba a primeira parte, que seria então essa parte que a gente chamou de apocalíptica ou de revelações, né? E aí a gente vem numa parte profética, fala bastante assim, de profecias, inclusive escatológicas, né, do fim dos tempos, mas tem também profecias que já se cumpriram, ao menos parcialmente. Então essa parte ela tem basicamente 2 mensagens, são 6 capítulos certinho, 3 capítulos da 4ª mensagem, 9, 10 e 11, e 12, 13 e 14 são a 5ª mensagem, né? Que até elas são parecidas, curiosamente. Assim, a primeira mensagem fala da intervenção, né, do Senhor, mas assim, falando de quando o Senhor Jesus ele é rejeitado, né, o seu pastor ele é rejeitado. Impressionante como Zacarias dá detalhes nesse sentido. E a gente sabe que essas profecias elas foram parcialmente cumpridas, porque tem partes que quando fala da vinda do Senhor, né, que tanto se referem a quando ele veio e fez a obra redentora na cruz, mas também tem referências à sua segunda vinda, que é a que a gente aguarda. A 5ª mensagem também fala da intervenção do Senhor, mas aí mais para o fim dos tempos mesmo, né? Seria a intervenção final, mas o sofrimento que tudo isso envolve, né? Então, são profecias que apontam basicamente para o futuro mesmo. E elas também não estão em ordem cronológica. Então assim, esse livro ele realmente não é muito simples de entender, mas e ao mesmo tempo vale a pena conhecer um pouco dessa estrutura, porque ela é bem diferente. Tá? Aquela primeira parte, ela tem uma sequência um pouquinho mais ordenada, inclusive ele passa as datas certinho de quando as coisas aconteceram. Aliás, perdão, até esqueci de comentar que naquela resposta quádrupla acerca do jejum, foi mais ou menos uns 2 anos depois das visões que ele teve. Então, no período de 2 anos, mais ou menos, ele dá com bastante precisão assim, as datas de quando ele recebeu aquelas mensagens. Agora, a 4ª e 5ª mensagens, elas parece que elas foram assim, anexadas, né, ao restante do livro. São mensagens muito profundas, mas ela tem um jeito de escrita e uma ordenação bem diferente do que está antes, inclusive com mais poesia, né? De novo, elas não estão em ordem cronológica, mas é interessante, isso eu vi num livro que eu achei bem interessante, que sugere que esses assuntos eles são colocados numa forma que se chama quiasmo. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar, mas o livro também explicava que quiasmo vem da letra grega qui, né? Sabe que, inclusive, um símbolo que se usava para o Senhor Jesus, curiosidade, tá? Era Kyro, que seriam as primeiras letras de Cristo em grego. Então, qui é uma letra grega que ela tem um formato muito parecido com um X. Então, a ideia do quiasmo é uma construção que assim, a gente vai numa sequência e depois volta para o início. E aí, quando a gente olha os assuntos que estão na 4ª e 5ª mensagens, passa um pouco essa ideia, até dessa maneira que eu queria passar um panorama aqui de como elas estão colocadas nessas 2 mensagens, a 4ª e 5ª mensagens. De novo, primeiro a intervenção triunfante do Senhor, né, quando o pastor é rejeitado.
começa, eu coloquei ali com a letra A, os triunfos do Senhor no norte. Então, as vitórias específicas ali, e depois a chegada do rei, né? Já anunciando o Senhor Jesus. Letra B, letra C, júbilo e prosperidade. E aí ele faz uma repreensão ali em relação aos falsos líderes. Aí depois ele fala de júbilo e restauração, por isso coloquei um C1, que é um assunto que fala com aquele que estava um pouquinho antes. E como ele tinha falado da chegada do rei, depois ele fala do destino do bom pastor. Então também é uma referência muito parecida. E aí na quinta mensagem, que é a intervenção final do Senhor, o sofrimento que isso traz, ele continua, mas parece que o assunto C agora está invertido com o B, mas também continua nessa sequência que se chama quiasmo. Fala de novo de júbilo lá em Jerusalém, né? Cante alegremente, ó filha de Sião. Depois lamento pelo traspassado, que é o Senhor Jesus. E de novo ele vai falar dos líderes. Primeiro era uma repreensão e depois uma rejeição, né, do Senhor em relação aos falsos líderes. E aí depois ele fala de novo da morte do pastor e que as ovelhas seriam dispersas. E aí voltando a mais um assunto, né, mas combinando ali com os da letra C, perdão. Cataclismo em Jerusalém. Cataclismo é uma grande catástrofe, né? Aliás, só uma questão aqui, quando eu estudei ele, pelo menos o que significava o tal do quiasmo, fala que de assuntos ou paralelos ou bem contrários, né? Então, da mesma forma, como falava de júbilo e prosperidade, né? Ali para Jerusalém fala de um período difícil, né? O período da angústia. Tem ali a angústia de Jacó, né? Que fala em Jeremias. Cataclisma em Jerusalém. E ele termina voltando para o primeiro assunto, né? Já falando de adoração do Senhor como rei sobre todos, que a gente crê que já aponta realmente ali para o fim dos tempos. Mas se a gente até for olhar para as visões, né, ainda que não esteja tudo escrito nessa mesma estrutura, lembra que a primeira visão ele também viu cavalos e terminou vendo cavalos de diferentes cores. Acho que assim, por isso que talvez quando a gente vá ler esses trechos, eles parecem até meio caóticos, assim, de como a sequência ela aparece, porque ela não é cronológica, os assuntos vão mudando, mas depois, assim, que talvez de um estudo mais profundo, dá para perceber que existem esses tipos de analogia, né? Vai indo para um caminho e volta e aborda de novo os mesmos assuntos, formando esse X que a gente comentou. E aí, para finalizar, né, esse panorama do livro de Zacarias, vale a pena mencionar as profecias sobre o rei, sobre o Senhor Jesus, porque, assim, dos profetas menores, com certeza é o mais messiânico, ainda que tenha muita coisa profunda demais e clara sobre o Senhor Jesus em outros escritos, mas inclusive Zacarias é o mais citado ali no Novo Testamento. Se eu não me engano, parece até, eu não sei se está na frente de Isaías, mas perde só para Salmos em termos de citação, mas entre os profetas parece que é o mais citado, pelo menos ali nos evangelhos, porque tem muita profecia sobre o Senhor Jesus. Por exemplo, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, que está lá em Zacarias 9:9, mas aparece também o acontecimento disso, né, em Mateus 21:5 e em João 12:15. E numa outra passagem, né, fala até do valor pelo qual Judas veio atrair o Senhor Jesus. Está lá em Zacarias 11:12. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata, o preço do Senhor Jesus, que Judas recebeu. Um outro trecho, olha que interessante. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Levante sua espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. De novo Jeová Sabaote. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Eu não achei nenhuma imagem de ovelhas dispersas, mas achei pelo menos das feridas que apontam, claro, para o Senhor Jesus. E aí uma profecia muito específica relacionada à segunda vinda do Senhor, combina muito ali com Apocalipse. Eu creio que está falando ali do momento que é logo antes
da batalha do Armagedon. A gente vê os dois pés do Senhor aí em cima do monte, essa seria uma figura do Monte das Oliveiras. Olha o que Zacarias falou ali atrás. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. E eu creio que daí realmente ele vai para a batalha que vence o anticristo, ali no final das 7 taças, né, do Apocalipse, que fala da batalha no Vale de Megido. Eu até estudei em outros lugares que seria uma batalha em Jerusalém mesmo, mas enfim, é a batalha final ali de Apocalipse. Confesso que eu achei que eu fosse gastar mais tempo. Eu dei uma acelerada porque tinha bastante coisa, mas aí a gente pode falar um pouco do livro de Malaquias. Tem bastante trecho até para a gente ler em conjunto, porque embora seja um escrito curto, né, são só 4 capítulos e capítulos curtos, é um livro que muita gente recorre bastante, e também é bastante interessante. E eu acho que tem uma posição importante, afinal é a última profecia, né, do Antigo Testamento. Da mesma maneira como a gente compartilhou aquele esboço do livro de Zacarias, tem esse mesmo esboço do livro de Malaquias, análise número 39. Para os irmãos que devem se lembrar, acho que foi o pastor João que ministrou, né, sobre a Bíblia, ali no começo do curso, logo no começo da pandemia, quando a gente começou com online, explicou que a Bíblia tem ali seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Interessante essa frase-chave, né? Vós dizeis, ou vocês dizem, que é uma característica do livro que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a mensagem é muito nesse sentido. Lembrem-se, né? Arrependam-se, voltem para o Senhor. Ele fala isso bastante, assim, e Deus usa muito o questionamento do povo para explicar uma série de coisas que eles precisavam consertar, ou enfim, que o povo precisava se voltar para o Senhor. Então ele tem essa estrutura, puxa, agora que eu vi ficou um pouquinho apagadinho em cima ali, a tabela atravessou a transparência, mas basicamente são 2 divisões em cima, né? Que a primeira delas também tem um nome, até vou ter que ler de novo aqui, porque eu lembro, da mesma maneira como eu não sabia o que era um quiasmo, eu também confesso que não sabia o que é uma expostulação. Uma expostulação parece que é uma crítica ou até uma súplica também, né? Uma resposta insistente em relação a um questionamento que se faz. Então, ali até o capítulo 2, basicamente, essa parte da expostulação. E aí depois tem uma parte mais profética mesmo, que a gente chama de predição aqui, considerando aqui essa divisão. Então, e tem essas 3 partes, né? São 3 mensagens basicamente divididas em 2 partes, de expostulação, 2 na expostulação e uma na predição. Então, passando a visão geral, né, Malaquias é o autor. Agora, Malaquias é curioso, porque a gente falou, né, que Zacarias era um nome comum, aparecem outros na Bíblia, né, lembra? O próprio pai de João Batista, né? E Malaquias já é um nome que parece que não tem mais nenhum outro lugar, só no livro de Malaquias mesmo. Então, até tem gente que sugere, eu acho bem provável mesmo, que esse não era o nome dele, era como se fosse um título ou um apelido, que significa mensageiro do Senhor. Que é como se ele relacionasse aquilo que ele tinha para falar, né, com essa questão de ele ser um mensageiro. Ele gosta de colocar dessa maneira. Então, talvez não seja exatamente o nome dele, pode ser um escritor anônimo, mas enfim. É o livro de Malaquias e se era o nome dele ou não, sei que ele falou muita coisa importante e que vale a pena a gente tentar entender um pouquinho mais, né? Por isso que é chamado de nome evangélico, né? Aquele que ele tem uma boa notícia para trazer. Tudo bem que junto dessa boa notícia tem algumas advertências bastante importantes antes disso, né? E como ele mesmo fala que ele é um mensageiro do Senhor, a gente vê que ele gosta dessa questão do mensageiro, porque ele faz referência a mensageiros, a outras formas de outros mensageiros bíblicos, né? Como
Os próprios sacerdotes, né, que ele chama de mensageiros do próprio Senhor dos Exércitos. Lembra que eu comentei lá atrás, né, 24 vezes aparece Jeová Sabaoth aqui em Malaquias. Ele também fala do mensageiro de Deus, que é João Batista. Tem uma profecia muito específica sobre João Batista ali. E o mensageiro da aliança, que está no mesmo texto, que é Malaquias 3:1, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A data ou período a gente não precisa fazer aquela sequência de eventos, porque a gente já passou em Zacarias, né? Mas só lembrando, então, desde ali da queda de Nínive, que marca o fim do Império Assírio, aí a gente tem a Babilônia, os 70 anos de cativeiro, o decreto de Ciro, o povo volta, né? A reconstrução do templo. Enfim, ele é um livro que ele se posiciona um pouquinho mais para frente ali, depois de todos esses eventos que a gente citou. Então, provavelmente é ali por volta do ano 430 a 410 a.C. Por isso que, inclusive, talvez os irmãos já tenham ouvido falar sobre isso, mas Zacarias marca o fim, né, das profecias e o início de um período de 400 anos de silêncio profético, até que ali nos evangelhos a gente vê que o Senhor volta a falar através de um profeta. A gente fala um pouco mais sobre isso para frente. Assim, em linhas gerais, né, uma coisa que é muito interessante desse livro é esse estilo dialógico, de diálogo. Tá? Ele comenta muito essa questão. Você fala aí, é meio que perguntas e respostas assim, ao longo de todo o livro. Né? Mas, só que essas perguntas, na verdade, são questionamentos, assim como se as pessoas achassem que não era justo o que estava acontecendo, né? E eu acho interessante que algo que eu li em alguns comentários, eu tenho mais de um, mas que esse estilo fala da situação que aquele povo vivia, de estarem desviados mesmo do caminho do Senhor. E uma tendência, acho que vale a pena para trazer até para as nossas vidas, de quando a gente não está muito firme ali no caminho, é que esse sentimento hipercrítico, o hipercriticismo, né, aparece mais. Assim, enquanto eu li sobre a situação do povo ali em Malaquias, eu comecei a pensar comigo mesmo, assim, olha, tem que tomar cuidado para não começar a achar motivo de crítica em todas as coisas, porque isso realmente é um sinal de desvio até do caminho, esse espírito hipercrítico, né? E o Senhor, ele não apenas aponta que o povo faz esses questionamentos, né? Aliás, aquela questão que a gente comentou no começo, essa frase vós dizeis ou vocês dizem, né, aparece pelo menos 11 vezes ao longo de um livro que é super curto. Mas então ele não só mostrou essas palavras, como o Senhor ele combateu, né, aquilo que as pessoas questionavam e explicou, inclusive. Se achavam que alguma coisa não era justa, na verdade eles tinham que ouvir um pouco mais e entender quem era Deus de fato. E, que nem a gente comentou, realmente foi o último dos profetas. Fala dessa questão de existir alguma religiosidade ali em Israel, mas no fundo era muito mais algo ritualístico, porque o coração parecia estar longe do Senhor. O Senhor não era a prioridade. Talvez essa seja uma das principais palavras, ou das principais questões que a gente vê no livro de Malaquias, aparece muito em Ageu também, que é Deus ser realmente a prioridade. Assim, quando eu leio esses 3 últimos livros do Antigo Testamento, sempre me vem muito no coração aquilo que o Senhor fala aquele texto tão conhecido, né, que o Senhor fala no Sermão da Montanha, né, que é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, que é Mateus 6:33. A pessoa se preocupa demais com a vida passageira e acaba às vezes deixando a prioridade de lado. Essa talvez seja a principal advertência que a gente vê tão presente nesses escritos. E aí, falar um pouco daquelas 3 mensagens, né, passando pelo texto mesmo. Já que o livro é dialógico, né, em forma de diálogo, resolvi então quebrar esses textos em balõezinhos, né, para fazer o diálogo. Então, mas começo, eu acho que essa é uma parte fundamental desse livro de Malaquias. É um trecho tão curto, ele se apresenta, né, fala inclusive a advertência que é dada a Malaquias, mas dos versículos 2 a 5, uma coisa que ele deixa claro é que Deus ama o seu povo. Então ele começa com uma mensagem de amor.
Já fala algumas coisas meio duras, mas ele começa com uma mensagem de amor. O Senhor, de novo, ele começa a dizer assim: eu sempre os amei, diz o Senhor dos Exércitos, né? Mas vocês perguntam, né? Ele fala: eu amo vocês, vocês perguntam. De que maneira nos amaste? Já não concordam, pelo visto, né? E ele continua: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas. A gente sabe que Edom, na terra de Esaú, ela era em região montanhosa e até protegida, mas eu transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, até Edom entra na história, né? Esaú: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Acho que eles acreditavam muito no próprio potencial. Mas o Senhor explica que o juízo que é dele, não tem jeito. Ele continua: podem construir, mas eu demolirei. E a gente sabe que a história diz isso, né? Que depois o povo de Edom ele foi todo aniquilado. E continuando: eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Eles estão precisando conhecer direito quem era Deus, mas, de novo, ele começa de uma maneira muito clara: eu sempre os amei. Eu creio que a melhor maneira de entender essa mensagem, que às vezes é dura, é ter a plena certeza de que o que está por trás de tudo isso é o zelo, é o profundo amor de Deus pelo seu povo. A segunda mensagem, aí a gente já vai para uma repreensão mesmo. Ele começa fazendo uma repreensão para os sacerdotes. Eu até coloquei, entre aspas, culto de faz de conta. Eu li nessa versão, tem uma versão da Bíblia que se chama a Mensagem, que eu não diria nem que é uma versão, muita gente fala que é uma paráfrase, né? Porque ele escreve alguns textos usando talvez figuras mais atuais que facilitam o entendimento. Assim, eu acho difícil talvez construir alguma coisa exatamente em cima da maneira como essa paráfrase ela é colocada, mas às vezes ajuda muito no entendimento, e eu gosto particularmente dos títulos que aparecem nos textos. Tem uma parte que essa parte de Malaquias, essa versão, a mensagem fala o seguinte: chega do culto de faz de conta. Entendeu? Dando uma mensagem assim de repreensão aos sacerdotes. Que o que Deus está reclamando, no caso, advertindo o povo ali, é que ele realmente não estava recebendo a honra que lhe é devida, a honra e o temor que lhes são devidos, né? Ele até é nesse trecho que ele fala dos sacrifícios que não eram aqueles que agradavam ao Senhor. Ele fala: pô, vocês estão oferecendo, né, um animal que é cego, um animal que é manco. Assim, será que para Deus faria diferença? Assim, o animal em si com essa característica? Não, a gente sabe que não, até porque ele não precisa, Deus, né, do sacrifício exatamente, mas a questão é o que estava por trás daquilo, assim, de deixar para Deus aquilo que é a sobra, aquilo que ou não dá a ele a prioridade, o primeiro lugar, né? Não dá para ele o mais precioso, assim, para o nosso bem mesmo, que Deus nos ensina, que aquilo que a gente reserva para Ele, que seja o melhor que a gente possa fazer ou usar para honrar o seu nome. Então, assim, várias advertências, né? O fato até de eles se recusarem a trabalhar, a não ser que tivesse realmente uma boa retribuição para isso, né? E o Senhor também faz essa afirmativa solene de que o nome dele ainda assim seria grande, mesmo com tudo que eles faziam de errado, porque ele continua sendo Deus, né? E aí no capítulo 2 ele fala de uma maneira muito clara de tantas faltas que eles cometiam, né? Até separei um dos textos que eu acho que resume bem essa questão de essa repreensão aos sacerdotes, né? Que é o que está ali no começo do livro mesmo. Logo depois da mensagem de amor ele fala isso: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos, aí o Jeová Sabaote, mais uma vez, a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? De novo, lembra? Como nos amaste? E como desprezar? Ele explica.
né? Olha o sacrifício que vocês estão me oferecendo. Vocês não ofereceriam isso para o governante terreno. Como é que vocês vão querer levar isso para Deus, né? E depois ele faz uma repreensão mais ampla, né, para o povo como um todo, né? Falando do pecado de um para com o outro, cada um muito preocupado com a sua própria situação, né, sem realmente dar valor para a misericórdia. E o pecado que existe nas famílias, né, na falta de fidelidade. Esse é um ponto que até eu separei para a gente compartilhar um pouquinho mais para frente. Mas que ele fala ali, né, no final do versículo 15 do capítulo 2 de Malaquias: ninguém seja fiel à mulher da sua mocidade. Ele está fazendo uma repreensão, né, a maneira como eles não estavam cuidando devidamente das suas famílias. E a gente tem uma terceira mensagem, que são os capítulos 3 e 4, que creio que estão os textos mais citados de Malaquias, né, que é essa parte preditiva, basicamente são profecias sobre vários assuntos, né? A vida é obra de João Batista, do próprio Senhor, né, que lembra o mensageiro da aliança, a situação do povo antes da vinda do Senhor. Mais uma vez ele faz um chamado para o povo se voltar, e ele explica por que eles estavam afastados, porque perguntam onde que a gente se afastou. A gente vai ver com mais detalhe para frente. Ele também explica que sempre teve um remanescente fiel, apesar de muita gente se desviar, né? Nesse trecho que o Senhor fala aí, você vai ver a diferença entre aquele que me serve e aquele que não serve. Depois fala, no capítulo 4 é basicamente sobre um texto mais escatológico, né, sobre o fim dos tempos, que é o do dia do Senhor, a volta do Senhor, que para aqueles que são fiéis não deveria ser aterrorizante. Como a gente fala, para os que creem em Apocalipse, eu creio que seja um livro até de esperança, né? E fala da figura de Elias que voltaria antes do dia do Senhor, talvez até falando ali das testemunhas mártires, não sei exatamente. É um trecho que dá a ideia dessa mensagem de esperança, né? A gente pode ler nesses 2 versículos do capítulo 3. Vejam, enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é João Batista. Preparará o caminho diante do Senhor. Aí depois, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá. Mensageiro da aliança é o Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Jeová Sabaote. E é lá no versículo 6, ele se sentará como um refinador e purificador de prata, a obra redentora do Senhor Jesus. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E aí, assim, os capítulos 3 e 4 tem 2 temas muito presentes, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que talvez seja o trecho da Bíblia mais claro sobre dízimos e ofertas, né? Vamos fazer o diálogo mais uma vez, né? Então, começando com o Senhor falando: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Como se não precisasse voltar, né? Como voltaremos? E é interessante que aí ele, não é que ele muda de assunto, mas ele faz uma pergunta ao Senhor, né? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Então, como voltar? E aí ele pergunta de novo: como é que te roubamos? Aí o Senhor tem que explicar: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. E ainda explica para eles, assim, vocês não estão cumprindo, né, com a colaboração na casa do Senhor, mas o Senhor ainda fala: mas pode fazer prova de mim, se não vai melhorar a situação de vocês. Não estou falando que é para a gente, né, ofertar como se fosse um investimento, para mostrar ao Senhor: estou dando esse tanto aqui porque eu sei que o Senhor vai me dar mais.
depois, né? Mas é no sentido de fidelidade, eu creio, né? De compromisso e principalmente de reconhecimento de que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Aliás, a ideia de Jeová Sabaoth, que tanto aparece no livro de Malaquias, fala de Deus soberano. Então, de um pleno reconhecimento de que Ele é o provedor, sim, de todas as coisas. E a gente realmente busca contribuir com alegria na certeza de que aquele que proveu até hoje é o que vai continuar provendo sempre. E que assim tudo que realmente tem de bom nas nossas vidas, no fundo, é fruto da misericórdia e da graça do Senhor. Aí tem uma questão, né? Tem muita gente que questiona se... Mas fala de dízimo no Novo Testamento? Talvez não de uma maneira tão clara como aparece no livro de Malaquias, mas o Senhor Jesus, no momento inclusive que ele está condenando forte o comportamento dos religiosos, ele fala lá em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, de cada coisinha, né? Da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, de novo, justiça, misericórdia e fidelidade, tudo isso é mais importante. Mas o Senhor também falou, não é para omitir aquelas. Então, eu acho que se não fosse algo importante também, o Senhor não colocaria dessa maneira, né? Tanto que, vou dar um exemplo, né? O Senhor, que me ocorreu agora, assim, o Senhor ele fala que contamina o homem o que entra, não é o que entra pela boca, assim, o que sai dela, né? Explicando em relação até à impureza dos alimentos, mas não é esse caso, ele está falando para não omitir aquelas coisas. Agora tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Tiago 1,17, que fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Agora, o que me vem muito no coração quando a gente fala de Malaquias é lembrar daqueles 5 primeiros versículos, principalmente o 2º versículo. Eu amo vocês. O Senhor, quando ele traz tudo isso e responde esses questionamentos, ele está falando, eu estou falando, eu quero vocês perto, porque eu amo vocês. Ele não precisa dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lá em Ageu fala que meu é o ouro, meu é a prata, tudo minha é a prata, tudo pertence ao Senhor. Ele é o Criador do universo, dos céus e da terra. Ele não precisa dos nossos recursos materiais. Mas é importante para a gente viver esse reconhecimento de que tudo de bom que há nas nossas vidas vem do Senhor. Em quem não há mudança, não há sombra de mudança, ou nessa versão, ele não muda como sombras inconstantes. E até quis colocar de novo aqui esse trecho de Malaquias 1:2, né? Eu sempre os amei, diz o Senhor. E na sequência ele ainda fala, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E aí, por fim, até porque agora que eu vi que, se eu achei que Zacarias foi rápido, eu acabei me enrolando demais aqui em Malaquias, mas a importância da família, que é muito clara nesse livro, né? Uma das coisas que ele fala de maneira muito forte, ali no capítulo 2, o Senhor falando, eu odeio o divórcio. Lembra que ele está falando da fidelidade? Mas ele não se agrada disso. E olha que no judaísmo existia a carta de divórcio. Mas o Senhor Jesus depois ensina que era por causa da dureza do coração dos homens. Lá em Malaquias ele explica, eu odeio o divórcio. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam infiéis. Mas existe uma grande promessa de restauração no fim do livro, que é o último versículo do Antigo Testamento. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, ou se convertam aos filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus é um Deus que deseja ter uma grande família, ele valoriza a família. E ele fala que a maldição se não existe honra dentro da família, tanto dos filhos em relação aos pais, como dos pais em relação aos filhos. E aí, para terminar, eu queria compartilhar esse texto que Paulo fala para os Efésios, que eu acho que ilustra bem essa situação. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo.
honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-se segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós pais também temos que ajudar nossos filhos a nos honrarem, né? Então que a gente também não venha a irritar os próprios filhos, para que haja bênção e não maldição aqui na nossa terra. E aí, encerramos só algumas referências de pesquisa aqui. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos.